Em nome eterno do Senhor. Muito obrigado, Billy. Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe ao ungido, ao seu ungido, Dr. José Benjamin Pérez. No dia de hoje, com essa mensagem que o Espírito Santo porá em seus lábios, em sua boca, para nós. Sabemos que a boca de Deus são profetas. E eles não falam por vontade humana, mas por inspiração do Espírito Santo. Estamos muito agradecidos a Deus e muito felizes de poder saber que temos o privilégio de conhecer, de entender, de receber, de crer. E não apenas isso, mas de ver. Ver a obra que esta mensagem está fazendo em toda a América Latina e no mundo todo. Nessas viagens recentes, onde estivemos por ali, além do Peru, em várias partes do Chile, em vários lugares, tivemos na Argentina, tivemos em várias igrejas de Santa Cruz da Bolívia. E na reunião de pastores em Santa Cruz, depois tivemos a reunião de pastores também em La Paz. Foram pastores daquela região de La Paz, de toda esta zona alta, e foram muitos, eram mais pastores de La Paz ainda, e todos esses pastores até dos campos de lugares, e eu perguntava: como vocês chegaram a conhecer essa bênção? E eles chegou a nós a voz e soubemos que era a voz do Senhor. E eu disse: vejam que simples. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam que coisa mais fácil. Vê o simples, as minhas ovelhas, o Senhor disse, ouvem minha voz. E eu disse que algum deles eu nem conhecia. E em La Paz, eu disse que talvez viesse saudar pela última vez, porque imagine, não é muito fácil realizar essas viagens. E aí em La Paz, muito menos. La Paz é um lugar alto. E tinha muitos irmãos que foram afetados ali pela altura, os que me acompanharam. A altura afetou bastante eles, mas eu estava como um dos mais tranquilos. E aí tem que falar um pouquinho, como que 10 minutos, 15 minutos. Eu falei 3 horas sem perceber. E eu, bom, incrível como Deus nos ajudou. De todas as pessoas que foram, eu creio que apenas a gente vê como Deus nos ajudou. De todas as pessoas que foram, acredito que apenas... Bom, muito agradecido ao Senhor por conhecer esse mistério. E eu dizia: que maravilha poder ouvir, ver pessoas. E eu disse: eu venho com o desejo de vê-los assim, face a face. Eles entenderam que eu tinha que ver cada um deles. Aqui queremos ver os seus olhos e ver. E ali saudei a todinhos assim, pela mão. Que bênção poder, eu disse, como você veio a conhecer de um lugar tão longe, pelo lago Titicaca, e por esse lago, ouvi a voz. Vejam que simples, as minhas ovelhas ouvem minha voz. A voz do Senhor é a que chama as ovelhas, e tem sido sempre assim. A voz de Deus nos profetas chamaram as pessoas que tiveram da parte do profeta em cada tempo, os que estavam à expectativa do que Elias falava, do que Eliseu falava. Eles ouviam e sabiam que ali estava a voz de Deus. Os que ouviram a Jesus sabiam tanto, milhares de pessoas,
e muitos sábios, mas teve aqueles, como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem minha voz. E o que mais ele disse? O que mais ele disse, Jesus Antônio? As minhas ovelhas ouvem minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E não seguirão aos estranhos, não ouvirão a voz dos estranhos, mas as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Então vejam que simples. O Senhor conhece as suas ovelhas e eu as chamo pelo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom, meus amados irmãos. É um privilégio para mim estar com vocês. Podem se sentar, eu não quero tomar muito tempo do ungido de Deus. Mas sim, eu agradeço a eles que me dão essa oportunidade para saudar-lhes e para compartilhar esses testemunhos tão formosos que estamos vendo em toda a América Latina. Também estava um sobrinho do nosso irmão José Benjamin Pérez ali conosco. E foi um privilégio para nós ter ali ele com sua família. Foi uma bênção muito grande. Bom, nós nos sentimos muito contentes que o Senhor, em sua misericórdia, nos tenha permitido que a voz do Senhor nos alcançasse também. Eu quero deixar com vocês uma escritura antes de deixar conosco ao ungido de Deus. Eu vou deixar uma escritura muito conhecida de todos, eu creio que todos sabemos de cor, que é o que está no livro dos Romanos, no capítulo 8. Já quando eu disse o versículo 28, vocês já sabem do que eu estou falando. Onde nos diz claramente e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Vejam, essa é a palavra que eu queria deixar a vocês. É como o nosso irmão William nos pregou uma vez. Na Guatemala era naquele tema que programa de Deus, o plano de Deus, onde nos disse que o modelo de Deus era Jesus Cristo. E nos diz aqui, nos pregou nessa escritura, diz, o plano de Deus, o propósito de Deus, que o nosso irmão William nos explicou daquela vez, era para nos mostrar que o seu plano, o seu propósito é que você e eu cheguemos a ser como seu Filho Jesus Cristo. Nos lembra, Gerson, tu te lembra como se chama aquela mensagem que nós usamos várias vezes? É uma mensagem que faz tempo que o irmão William pregou, mas ele nos usou isso, que ele disse, para que o plano de Deus, o propósito de Deus, é que todos fôssemos feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, eles também justificou, e aos que justificou, a esses também
glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se Ele nos deu o maior dos céus, seu Filho, no qual ele disse, no qual me comprazo, como é que Ele não vai te dar essas coisinhas pequeninas que tu estás procurando? Se Ele te deu o maior. Então, essa escritura, eu quero combinar com o que Paulo nos disse no livro de Efésios, capítulo 4. Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vejam isso. Esse ministério, hoje, todos estão em uma pessoa só, todos esses ministérios. E tem um propósito. Diz o propósito pelo qual é a fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam, o propósito de Deus em trazer hoje à terra esses ministérios. Estão todos. Aí estão todos. O pastor, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o mestre. Tudo isso. E é para aperfeiçoar aos santos. Com o que o vai aperfeiçoar? Com a palavra. Com a palavra, com a mensagem que Deus colocou nele, com essa mensagem, em que vai vir essa perfeição que vai nos pôr à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, para que cada dia nos pareçamos mais com o Senhor, como disse o ungido em uma parte, até um dia em que ele dirá: mas esses parecem tanto comigo, melhor trazê-los para cá. Como disse a Enoque. O irmão Branham disse que Enoque caminhou com Deus, e um dia Deus disse: Enoque, tu está tão perto da minha casa, mais perto da minha casa que da tua, vem para cá. E então veja, caminhando com o Senhor, através dessa palavra, na simplicidade, na humildade, cada dia vamos nos parecendo mais com o Senhor. E à medida, esse é o propósito de Deus, à medida que sejamos a imagem do seu Filho, e Ele faz com sua palavra, com a mensagem, com essa palavra para o dia de hoje. Então você pode dizer: creia na mensagem de Noé, está bem, isso esteve bem, de Moisés, ali no tempo da lei também, mas o que você precisa é ouvir a voz de Deus hoje, porque essa é a que vai aperfeiçoar e vai te levar ao lugar onde você possa receber a bênção de Deus que Ele prometeu para esse tempo. É isso que eu quero. Ser como Cristo, como um canto que Tício nos ensinou. Ser como Cristo. Ele diz, o cantor, diretor de cântico, se alguém lembra disso, no canto velho, você deve conhecer: ser como Cristo, ser como Ele. Isso é o plano de Deus, o programa de Deus.
que sejamos, diz aqui, que é para aperfeiçoar os santos, diz, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso é uma fé de rápido. A unidade da fé é a fé perfeita. A fé perfeita é a fé de Cristo. E a fé de Cristo pode tudo. Tudo alcança, nada é impossível para essa fé, essa unidade da fé. Tudo é possível. Então diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à estatura do varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que deveria preocupar você e a mim cada dia mais. Eu quero cada dia mais me parecer com Ele. Eu quero a cada dia mais ser como Ele. Porque esse é o programa de Deus. Esse é o plano de Deus. Eu ainda não lembro o tema que o irmão William usou, mas talvez, Gerson, não sei se tu te lembras, ele diz, desse programa, desse tema, que nós usamos em várias ocasiões. Ele pregou, eu sei que ele pregou na Guatemala, que é nos levar a esse modelo. O que vocês acreditam que o ungido de Deus deseja hoje? A mesma coisa. Com essa palavra que Ele está nos dando, com essas escrituras que Ele vem nos lendo, pois Ele sabe que é com a palavra que vamos alcançar essa perfeição. E o Senhor Jesus Cristo disse, Ele não pode falar bobagem. Eu acredito que é em 5:48, se mal me lembro. O Antônio pode ver se consegue, onde Jesus Cristo disse, sejam perfeitos. Se Ele disse, veja se é 5:48 de Mateus. Mas talvez Bruno consegue por ali rapidinho. Se, pois, você diz, olha, sede perfeito. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se Ele disse, Ele pode, com a sua palavra, nos levar a sermos perfeitos. E isso vai tirando de nós toda vanglória, vai tirando de nós toda soberba, vai tirando de nós toda coisa que possa ser negativa para a tua vida, vai tirando tudo isso e vai nos aperfeiçoando. Que bonito, eu me lembro de um testemunho do irmão Branham, que ele dizia, essa foi numa viagem, quando o irmão tinha partido, e esse irmão que tinha partido, que bonito testemunho que o irmão Branham deu, diz, irmãos, ele não estava quando o irmão se foi, e ele disse, mas tudo vamos recordar, porque ele era a pessoa que estava à espera de cada pessoa na congregação. Se faltava um assento, ele ia e procurava. E se vinha, e se tinha uma irmã com um menininho, com um nenenzinho, ele vinha e falava, irmãozinho, por favor, ceda o assento para ela. Era uma pessoa, diz, que estava à espera de cada um. Diz, ceda o assento a essa irmãzinha que tem esse menino. E o irmão dava atenção e ele procurava, e qualquer necessidade ele estava vigiando. Diz, era um instrumento de bênção à igreja. E isso é o que deve ser cada crente, um instrumento de bênção na igreja.
que tu sejas sempre um instrumento de bênção. Porque foi isso que o Senhor disse: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que a tenham em abundância. O inimigo é o que vem para destruir, para agarrar por aqui, por lá e procurar esses problemas. Mas eu vim foi para que tenham vida. Então isso realmente é o que nós temos que fazer como cada crente, sermos iguais ao Senhor. Em que eu posso ser de bênção? Em tudo, se eu puder dar uma palavra de bênção ao irmão que está em dificuldade, dizer a ele: irmão, não temas. O Senhor falou: eu estarei contigo todos os dias, e neste dia difícil e duro, Ele está contigo. Ele vai te ajudar, porque Ele falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. O Senhor disse isso. Esse é o propósito do Senhor, e isso é o que tem que ser cada irmão igual ao Senhor. E se algum dia, bom, como outro irmão que o Senhor levou, mas ficou a lembrança de como o irmão Branham disse: vejam, todos nós recordamos, todos nos lembramos da atitude tão bondosa dele, sempre à espera. Bom, e assim muitas vezes a pessoa também lembra. Eu lembro da primeira igreja onde eu recebi, foi uma igreja batista, e tinha um par de anciãozinhos que os seus filhos já estavam todos grandes e casados, mas eu sempre os mandava ajuda, e vinha, os seus filhos mandavam ele ajuda, e toda essa ajuda que os seus filhos mandavam, eles convertiam em arroz, açúcar. E veio um irmãozinho, uma irmãzinha muito pobre, eles sempre iam lá nos lares, e sempre nós lembramos por isso, lembramos deles por isso. Levava a irmãzinha, veja, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, visitar. Tu não vieste ao culto? O que aconteceu? Bom, irmão, veja, eu não tive um sapato. Ah, irmão, não se preocupe, eu vou procurar uns para você. E estavam assim, sempre à espera, a expectativa: no próximo domingo eu te vejo ali. Então essas pessoas traziam lembranças à congregação com agradecimento. E que precioso que esses irmãos estão vigiando a expectativa de quem posso ajudar, quem eu posso ajudar. Isso foi a vinda do Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou ajudar vocês. Isso é o que eu queria dizer a vocês com essa mensagem do irmão William, o modelo de Deus, o plano de Deus, ou algo assim parecido, onde ele disse: é levar a cada pessoa para que seja como Cristo. Esse é o seu programa. E vocês peçam ao Senhor: Senhor, o meu desejo é ser como Tu. Me ajude a ficar calado quando eu tenha que me calar. E me ajude a dar uma palavra que, quando eu fale, seja de bênção, seja uma palavra de ajuda, de fortaleza, de ânimo, de fé. E nunca uma palavra de dúvida, mas de fé. Que o meu irmão seja fortalecido. Que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Estamos no tempo final. Estamos no tempo da segunda vinda do Senhor. E o Senhor está nos falando hoje, através do seu instrumento. Esse instrumento
está trazendo a mensagem que correspondia para esse tempo. Tem pessoas que pensam que Deus já finalizou o programa e ficou quieto. Não, Senhor. Deus nunca fica com os braços cruzados. Teve o mensageiro das eras, cada mensageiro, no seu devido tempo, teve a sua maneira, teve o seu trabalho, cumpriu a sua tarefa e o Senhor levou. E foi assim com William Branham e depois com William Souto Santiago. Todos criamos que a obra toda Deus iria fazer pelo irmão Branham. Irmão William também pensou desse jeito e também o irmão Branham pensou. O irmão Branham tem que ressuscitar no início, quando ele nos ensinava. Mas depois ele percebeu que não era assim e Deus foi dando mais luz. E então foi mostrando a obra, o trabalho que ele tinha que fazer. O trabalho que fez o Espírito Santo através de William Souto Santiago foi um trabalho muito grandioso, muito especial. Todas essas mensagens que estamos ouvindo agora, se você ouve agora, sabendo, porque na verdade nós pensamos que tudo isso que estava sendo falado aí era com ele, era com o irmão William, mas chegou o momento em que chegou o seu tempo e o levou. Então, o que aconteceu? Deus estava equivocado? Não. Deus tinha outro plano, outro programa. E também teve o ungido de Deus, teve que passar por essa experiência, porque ele tão pouco entendeu tudo que o irmão William lhe disse. Isso é assim, isso é assado, anota isso, veja isso, isso tu vai fazer assim. E ele tem muitas coisas gravadas e nós não entendíamos naquele momento. Mas à medida que o tempo foi passando, a mesma coisa que aconteceu com William, foi entendendo que ele tinha um propósito no seu ministério, até que chegou o momento na qual ele percebeu que iria. Os últimos, quando já começou a dizer a José Benjamin Pérez, fala tu, diga tu à congregação isso. Da minha parte, diga isso, transmita isso. Então ele já estava mostrando que tinha outra voz. E aí, devagar, Deus foi nos preparando. No início, eu também pensava que o irmão William tinha que ressuscitar para cumprir o resto. Mas chegou o momento em que eu percebi e quando ouvi a voz do ungido, eu me dei conta que aí estava o Senhor nos falando. E o que estava nos falando era o que eu necessitava receber. Por isso eu me sinto muito contente, muito agradecido, muito feliz de que hoje podemos estar ouvindo essa voz que está aperfeiçoando. Eu estou viajando por toda a América Latina e eu estou vendo o que Deus está fazendo através da palavra que trouxe pelo ungido. Eu estou percebendo tudo que os jovens estão fazendo, os pastores, as congregações. É uma obra que a palavra está fazendo. Vê essa obra, essa voz, se a ouvimos continuamente, vai nos levar ao lugar das bênçãos. Assim que vamos nos colocar de pé, o ungido de Deus me desculpe por tirar todo esse tempo, mas o meu desejo era compartilhar isso com vocês e esperar que vocês sigam em frente. Eu lembro de umas palavras do irmão Branham, nas palavras à noiva que ele disse: fique com o seu pastor. Você pode ter qualquer outra opinião, mas a palavra que saiu desse ungido foi essa. E isso é o assim diz o Senhor: fique com o seu pastor.
Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre nós e que Deus abençoe seu ungido e que essa palavra que Ele traga para nós hoje seja uma palavra de direção perfeita a essas promessas que o nosso Senhor fez. Assim que deixo com vocês imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.